Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje com um vídeo aqui, ó. Hoje eu quero passar uma dica. Geralmente essa dica aqui vai muito para dona de casa ou para alguém que às vezes não é técnico que vai mexer na máquina. É o seguinte, essa aqui, ó, isso aqui é um mecanismo de uma máquina da Brastemp Consul, mecanismo usado aqui, ó, que eu desmontei. O que acontece nesse caso aqui, igual esse aqui, ó, o agitador aqui, ó, ele espanou. Então o sintoma da máquina lá, na hora que ela vai fazer esse processo aqui de lavar roupa, ela não consegue, porque o agitador que vem em cima de plástico, ele come, o eixo aqui estraga e ele vai e espana. Nesse caso aqui, igual esse aqui, ó, olha como que tá o eixo. Então sem chance de você usar um eixo desse aqui, ó. Em alguns outros casos, igual nesse caso aqui, ó, eu desmontei essa mecânica aqui, ó, que eu vou revisar ela aqui e a gente vai trocar o eixo. O primeiro passo para saber o que vai trocar é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tô olhando esse tubo aqui, ó. Ele tem um sinal de marcação, mas ele não tem relevo. Isso aqui tá lisinho. Ou seja, eu não preciso trocar o tubo completo. Nesse caso aqui a gente vai trocar só o eixo. Por que vai trocar só o eixo? Porque a marcação do retentor aqui, ó, não afundou. Então eu posso colocar outro retentor novo aqui que vai funcionar a mesma coisa, não vai ter vazamento de água. Esse eixo aqui, ó, era o que tava nele. Olha o jeito que ele tá. Aqui em cima, se vocês verem, a ranhura tá boa. Mas aqui, ó, já perderam as ranhuras. Aí nesse caso aqui, quando a gente vai passar o orçamento, a gente explica o cliente o que? Quando esse eixo aqui tá estragado, a gente tem que colocar um eixo novo. Olha a diferença desse aqui, ó, as ranhuras dele. Essas ranhuras aqui, ó. Isso aqui é onde que vai vir o agitador de plástico. Ele vai encaixar aqui para ele travar e fazer o processo de lavagem. Aí muitas vezes o cliente questiona se tem a necessidade de trocar esse eixo aqui, ó, porque é um serviço mais caro. A gente tem que desmontar a mecânica, tirar, revisar e montar de volta. Geralmente, muitas das vezes eu troco a mecânica completa. Nesse caso aqui não vai precisar trocar não, porque a parte de baixo aqui tá boa e o tubo aqui também tá bom. Então só o eixo aqui mesmo que tá ruim. Então vai trocar o eixo e o agitador. Aí a diferença é essa aqui, ó, um tubo, um eixo usado com um eixo novo. Se o cliente virar para mim falar assim, não, você pode colocar só o agitador. O que acontece nesses casos aqui, ó? Eu não coloco. Por que eu não coloco? Eu vou colocar um agitador aqui, essa máquina vai funcionar pouco período e ele vai espanar de novo, porque a força do agitador vai fazer só nessa parte aqui de cima. Aqui embaixo ela não tem frisado para travar esse agitador. Então, se você é uma dona de casa aí, se você tirou o agitador da máquina, o eixo está desse jeito aqui, ó, se você comprar uma e colocar, vai funcionar pouco tempo e vai dar o mesmo problema. Mas se você tirou o agitador e ele tiver todas essas travinhas aqui, ó, e ele tiver espanado, aí você pode colocar só o agitador. Mas se ele tiver com o eixo danificado, igual esse aqui tá, ó, então tem que substituir o eixo também e colocar o agitador, porque senão você vai colocar na máquina e rapidinho ela vai espanar. Então, para você saber quando colocar o eixo, trocar o eixo e quando trocar só o agitador, é só você observar essa parte de cima. Se tiver todos os frisados, troca só o agitador. Se tiver danificado igual esse aqui, ó, aí tem que trocar o eixo também. Outro detalhe aqui, ó, nesse caso aqui, ó, já tem uma ranhura. Essa ranhura funda aqui, ó, significa que já passou água para dentro dessa mecânica aqui, ó. Então esse aqui já encheu d'água, por isso que a gente desmontou. Vai limpar tudo e colocar o outro óleo e montar. Se isso aqui não tiver ranhura, um detalhe, por exemplo, você tira esse eixo aqui, ó, você que é dona de casa, você não consegue ver essa ranhura aqui, ó. Esse aqui vai ficar interno lá, ó, o retentor fica por cima. Então pode acontecer também do eixo tá bom e ela já tem entrada água aqui. Aí esse sintoma na máquina acontece o seguinte, a sua máquina fica com cheiro de óleo. Você lava as roupas e as roupas ficam não fica muito limpa, fica com um pouquinho de cheiro de óleo. Mas é por quê? Porque a água já desceu pelo eixo aqui, entrou dentro e voltou para cima misturada com o óleo. Aí a máquina fica com um cheiro de óleo. Mas nesse caso aqui, isso aqui só mais é para técnico na hora que você desmontar. Aí você vai ver como que tem esse retentor aqui. Nesse caso aqui, como eu vou fazer a troca do eixo, a gente vai colocar um eixo e lógico que vai colocar o outro retentor novo aqui, ó. Na verdade eu faço até o seguinte, eu costumo afundar essa bucha aqui no tiquinho, em vez de eu colocar só um retentor aqui, eu vou e coloco dois. Aí esse retentor aqui que ele cabe, que é o mais baixo, aí eu coloco dois, porque aí aumenta o tempo de vida útil aqui, ó, impede que essa água passa para baixo. Mas isso aqui não é o caso do vídeo. O caso que eu estou explicando aqui agora é só essa questão do eixo.
Então, só finalizando, você tirou o agitador, o eixo estiver assim, não coloca outro agitador que vai espanar rapidinho. Mas se você tirou e o eixo ainda estiver bom, tiver com essas frisas todas aqui, aí você pode só pegar um agitador e colocar que vai funcionar normal. Então a dica de hoje que eu queria passar é essa aqui, ó.